Clube do VAR descalibrado, o clube do maior erro da história do VAR que aconteceu nesse último domingo, e agora o único clube do futebol brasileiro que não pode atuar dentro da sua própria casa. Torcedor vascaíno, se isso não é perseguição, sinceramente eu não sei o que é. Hoje, infelizmente, o meu, o seu, o nosso clube de regatas Vasco da Gama está sendo perseguido. E perseguido por todas as partes, pela CBF, que é a Confederação Brasileira do Futebol, pelo STJD, que após dar uma punição de 4 partidas ao Vasco, realizou um novo julgamento com a tentativa de aumentar a pena, e perseguido agora pelo Judiciário do Rio de Janeiro, que fecha as portas de São Januário sem nenhum tipo de justificativa plausível, alegando que a barreira do Vasco da Gama seria um problema, as vielas apertadas e os bêbados que ficam fora do estádio nos dias de jogo. Essa é a justificativa alegada. Porém, alguém, e olha, se você é uma dessas pessoas, vá lá, troque uma ideia com um desses magistrados e os avise que São Januário não tem 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. São Januário tem 94 anos de criação, ou aliás, 96, 1927 foi o ano de criação, de fundação do nosso estádio. Depois de 96 anos, eles querem reclamar de São Januário. Depois de 96 anos, eles fecham as portas do nosso estádio, alegando que é perigoso. Não há justificativa. Não há. O que há, torcedor, é perseguição. E olha, assim como disse o auxiliar técnico de Ramon Dias e filho, inclusive, do técnico argentino, Emiliano Dias, se querem que nós desistamos, que pena. Vão ter que tirar todos de cena, um por um. E para tirar 20 milhões de torcedores vai ser bastante difícil. Mas enfim, torcedor, a gente começa esse Acorda Vascão num clima, é claro, de tristeza, de revolta, diante de tudo aquilo que está acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Mas é claro, começamos aqui também esse vídeo com muita esperança. Esperança de dias melhores, esperança de que a coisa vire. E principalmente expectativa e alegria. Porque olha, torcedor, a gente já caiu 5 vezes. O Vasco da Gama foi um clube que nesses últimos 25 anos vem sendo amassado pelas diretorias que passaram por aqui. Mas sabe qual é o grande porém? Batem no Vasco, tentam destruir o Vasco, mas o Vasco jamais acabará. E se nesse momento tentam de fato mais uma vez destruir o Vasco da Gama, é porque o nosso Vasco é gigante. Então mais do que nunca essa é a hora de nós batermos no peito e falarmos: o Vasco é grande pra caramba. O Vasco é gigante. Mas enfim, antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas novamente, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. A gente está tentando, mudar aí o nosso cenário para vocês. A gente colocou ali a placa dos nossos 100 mil inscritos aqui no cenário. A gente está colocando uma iluminação, melhor. A gente já também vai colocar um cabide personalizado do nosso canal aqui. Vamos colocar uma faixa aqui do canal do Gigante. Então, preparando tudo para você inscrito do nosso canal. Você merece ter um canal do Gigante com cada vez mais qualidade no conteúdo. Estamos com microfone, cada vez tentando ser o mais profissional possível, tanto pelo lado visual quanto pelo lado informativo. E exatamente por isso eu quero trocar uma ideia com vocês e pedir a sua inscrição. A gente chegou ontem à marca dos 109 mil inscritos, uma marca importantíssima, e agora estamos na meta de chegar aos 110 mil. A gente chegou aos 100 mil inscritos no mês retrasado, em julho, e falta pouco agora pra gente chegar aos 110 mil. Como as coisas passam rápido, Em menos de 2 meses a gente já chegou a essa marca gigante. Então eu conto com você que tá aí do outro lado. Infelizmente ocorreu um probleminha aí no nosso canal. Pra quem acompanha o nosso conteúdo sabe muito bem do que aconteceu. Então a gente tá aos trancos e barrancos, mas vambora. E é por isso que agora, mais do que nunca, o canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda. Então não saia desse vídeo de verdade mesmo, torcedor. Você que ainda não é inscrito, não saia sem se inscrever. E você que já é inscrito ou ainda também não é inscrito, não saia sem deixar o seu like, que é essencial. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários o que você vem achando sobre esse absurdo, que hoje infelizmente acontece
no judiciário carioca. Mas vambora, rapaziada, vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco, né? E é claro, começar aqui falando, antes de entrarmos no assunto, até mesmo sobre Vasco da Gama e Bahia, que a gente vai trazer algumas informações importantes aqui a vocês, queremos falar sobre o que aconteceu na parte da tarde de ontem, pois em um julgamento que aconteceu no TJ-RJ, foi mantida aí a proibição de público em São Januário. Por 2 votos a 1, o estádio Nosso Caldeirão seguirá com portões fechados, porém está liberado para receber jogos normalmente, mas é importante falar, sem a presença do seu torcedor. Então quer dizer, Lucas, que se o Vasco quiser mandar a partida contra o Fluminense em São Januário, pode, mas sem a presença de público. Lucas, então quer dizer que se o Vasco quiser mandar a partida contra o Coritiba em São Januário, pode, mas sem a presença do torcedor. O Vasco já entrou aí com uma ação tentando mudar o resultado desta decisão, ainda não há informação, né, sobre uma mudança no curso da decisão dada ontem pelo TJRJ, mas assim que tivermos novidades, traremos todas elas a vocês. Uma decisão que, além de ser revoltante, é triste, por saber que, além, é claro, de nós, torcedores vascaínos, sermos prejudicados por não estar perto do nosso Vasco, além do próprio Vasco ser prejudicado por não estar perto da torcida, é o que a gente vem tocando nesse assunto e vamos tocar sempre que pudermos, é o que prejudica a barreira do Vasco da Gama, a comunidade local a São Januário. É um assunto que não podemos deixar passar batido. Pensamos no lado esportivo, ok, mas temos que pensar pelo lado social. Os jogos do Vasco da Gama sustentavam a economia da região, da barreira do Vasco. Não esqueça disso, torcedor. Isso é visto em números. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Justiça mantém proibição de público em São Januário, estádio do Vasco. Porque esse problema não é só do clube. E aí alguns números, população do entorno. 18 mil habitantes afetados direta ou indiretamente. Próxima imagem, 60% de queda na receita mensal dos estabelecimentos. 300 trabalhadores autônomos deixam de ser contratados em cada dia de jogo. Comerciante ganha o equivalente a 1 mês em apenas um dia de jogo com público. E por fim, vendedores autônomos, 250 vendedores credenciados, 300 vendedores informais. Um vendedor autônomo pode arrecadar cerca de 8 mil em dias de jogos com público. Então olha o reflexo, olha as consequências que uma punição dada de uma forma descabida, sem nexo, causa no próprio Vasco. É algo, torcedor, volto a repetir, que se revolta sim. E ontem, a Luciana Boitou, no caso, uma vereadora aqui do Rio de Janeiro, se posicionou. Se posicionou, é claro, a favor do Vasco e de uma maneira contrária a essa decisão do TJRJ. Importante vocês darem uma olhada, é importante vocês ouvirem as palavras dessa vereadora, que é uma personagem política aqui do estado do Rio de Janeiro, e assim como ela, muitos outros também vêm se posicionando. São Januário é nosso, sempre fomos esse clube, de contra todos e contra todos, e seguiremos. O Vasco é história, o Vasco é a luta, e vamos lutar até o final pelo nosso Vasco da Gama. Que foi uma decisão preconceituosa, foi uma decisão que condicionou algum tipo de interdição ao fato daquele estádio estar localizado perto de uma favela, no caso da Barreira do Vasco. A interdição daquele estádio, como nós já dissemos aqui, ela impactou a economia do local. Segundo dados do Observatório do Rio de Janeiro, a cada jogo são gerados mais de 800 empregos para a comunidade. São 300 vendedores informais fora do estádio, ganhando até R$8 mil por jogo. 250 vendedores formais dentro do estádio, fora os contratados pelos bares por diária em dias de jogo. São, portanto, mais de 18 mil pessoas impactadas financeiramente. Trabalhadores e trabalhadoras que estão impactados por uma decisão absolutamente injusta. Eu queria dizer também que é absurda essa decisão da Justiça, porque implica a realização de um novo laudo por uma perícia e já havia esse pedido de perícia anterior. Ou seja, o Vasco vai ficar com esse estádio interditado até quando a Justiça quiser. Que haja um posicionamento dessa casa no sentido de encaminhar a Justiça, em especial, para que possa haver um recurso dessa decisão, para que possamos fazer e botar funcionando esse estádio que é tão importante para a população, não só vascaína, mas para o Rio de Janeiro. Então, como eu disse, não dá para culpar a pobreza, não é aceitável culpar o entorno ou uma favela por uma questão que é de responsabilidade da própria prefeitura, como é o caso da circulação nas vias no entorno, mas também é necessário que a Justiça entenda o impacto econômico e social de uma decisão como essa. É inviável que esses trabalhadores e trabalhadoras fiquem, sabe-se lá, quanto mais tempo aguardando uma outra decisão. Ou seja, a Justiça hoje não decidiu, só prolongou o problema e isso não é razoável. Estamos falando aqui de um clube popular, de um clube reconhecido pelo combate ao racismo e temos que identificar também essa violação de direitos humanos e o racismo e mais essa decisão, ou melhor, essa não decisão que manteve interditado o estádio. Então, torcedor, como vocês viram aí,
de fato algo que revolta qualquer torcedor. E principalmente, é importante falar, não é algo que revolta apenas o torcedor vascaíno, mas deve e tem que ser algo que revolta todos os amantes do futebol. É inusitado, é único um clube do futebol brasileiro ter o seu estádio fechado e não poder ter a presença do público na sua casa. Só com o Vasco da Gama, realmente, que essas coisas acontecem. Além dessa personagem política importante, que é a Luciana Boitot, outros também se posicionaram. Caso aí do governador Cláudio Castro, um governador que é envolvido em polêmicas, e a gente vai falar. Cláudio Castro, você se posicionou a favor do Vasco da Gama. Mas olha, a licitação do Maracanã não está sendo esquecida não, tá, Cláudio Castro? O fato de você fechar essa licitação e sempre renovar o TPU, a dupla Fla-Flu, não está sendo esquecida. Sabemos que você é flamenguista de coração, sabemos que você sempre está presente nas partidas do Flamengo, esteve presente na última final da Libertadores, sabemos muito bem disso. Pode se posicionar a favor do Vasco. A sua palavra hoje tem peso, visto que é o governador da cidade do Rio de Janeiro, aliás, do estado do Rio de Janeiro. Porém, não nos esquecemos de você. Enfim, ele disse assim sobre esse problema, abre aspas, depois da decisão da justiça em manter o estádio de São Januário fechado para o público, gostaria de fazer um apelo e dizer que é urgente encontrarmos uma solução para que o Vasco da Gama volte a jogar na sua casa. É impensável que um clube com toda a história que o Vasco tem esteja passando por tudo isso. Vasco, São Januário e Barreira do Vasco são patrimônios do povo brasileiro. Tamo junto, Vasco. Outro personagem político que também se pronunciou foi o governador do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, convocando aí o Vasco a atuar no Kleber Andrade em Cariacica. Ele diz assim, ó, o estádio Kleber Andrade está preparado para receber todos os times e seleções. Colocamos o estádio à disposição do Vasco, caso queiram mandar suas partidas em solo capixaba. Então muitas pessoas aí se posicionando a favor do Vasco. Ontem foi dia, inclusive, da própria Força Jovem, a torcida organizada Força Jovem do Vasco, também se manifestar, visto que aconteceu ontem à tarde no TJRJ. Ela começa o texto falando: se para acabar com a Força Jovem tem que matar todo mundo, imagina com o Vasco da Gama. Podem tentar nos prejudicar de todas as formas. Em 125 anos de história nunca foi diferente. Sempre lutamos sozinhos contra tudo e contra todos. Quando uma liga formada pela elite carioca foi responsável por gerir o tão badalado futebol do Rio de Janeiro, o Vasco foi excluído por não possuir um estádio próprio. Então, com força de nossa torcida, construímos o que até 1930 era o maior estádio do mundo. Quando o Vasco foi obrigado a expulsar jogadores negros e trabalhadores braçais pela tão contundente cultura racista, nós preferimos apresentar uma carta de desligamento da Liga Carioca por não compactuar com tais atos discriminatórios. Quando o nosso maior rival foi usado como massa de manobra para popularizar um certo canal da mídia brasileira, nós permanecemos de pé, lutando diariamente contra todo tipo de favorecimento ao queridinho da imprensa. E finaliza: e se com todas as atitudes eles acham que estão nos enfraquecendo, nós afirmamos, só estão nos dando mais força. Somos a resistência, Barreira do Vasco, caso legítimo clube do povo. Eles precisam saber que estamos aqui. Então, posicionamentos contundentes, posicionamentos fortes. E só para fechar aqui essa parte sobre esse absurdo que vem acontecendo se tratando de Vasco e São Januário, o Bruno Mazeu, uma figura também importante, um torcedor vascaíno ilustre, se posicionou sobre o ocorrido ontem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se posicionou em seu Instagram sobre a esdrúxula decisão de manter São Januário interditado. Que andam fazendo com o Vasco o sufocamento que andam tentando fazer. Agora esse promotor que entrou com essa ação, sei lá como é que é o nome disso, proibindo a torcida do Vasco de entrar no seu estádio. O estádio do Vasco já foi liberado pela justiça, a punição já foi cumprida, mas a torcida não pode entrar. A torcida do Vasco, a mesma que não pode entrar no seu estádio, ela pode entrar em qualquer estádio, menos no seu. Lembrando que São Januário não teve tiroteio, como teve semana passada, não teve torcedor morrendo na porta do estádio, não teve invasão de campo, e, no entanto, o Vasco é o único clube nacional que tem o seu estádio interditado para a sua própria torcida. Se isso não é uma perseguição, eu não sei o que é. Seguiremos contra tudo e contra todos, na resistência. Então, como vocês viram aqui, só para fazer uma correção, esdrúxula decisão e não
esdrúxulas. Mas enfim, torcedor, é realmente uma situação complicada. Hoje, quinta-feira, estava marcada uma entrevista coletiva do zagueiro Léo, zagueiro e ex-capitão, que acabou sendo desfalque, né, neste último domingo contra a equipe do Palmeiras em São Paulo. Porém, essa entrevista, acabou sendo suspensa por conta de uma reunião. Nessa quinta ocorrerá um encontro entre líderes da SAF e do clube associativo com jornalistas, membros da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, algumas lideranças esportivas e também vascaínos ilustres. A ideia aí nesse diálogo é encontrar soluções de fato rápidas, né, para que o Vasco consiga novamente atuar em São Januário com o público e principalmente avaliar o prejuízo, esportivo que hoje se passa no Vasco, visto 4 jogos sem atuar dentro da sua casa, as próximas partidas que também poderão acontecer sem a presença do seu torcedor em São Januário, além desse prejuízo esportivo, um prejuízo econômico à Barreira do Vasco, um prejuízo econômico à própria Vasco da Gama SAF, que não terá, né, lucro nenhum com bilheterias, e também prejuízo social que o Vasco acabará sofrendo durante todo esse período. Essa é a informação que nós tivemos. A gente vai ficar de olho, infelizmente não estaremos presentes nessa reunião, mas tudo que estiver acontecendo passaremos a vocês aqui no Fala Gigantes. A reunião acontecerá já por volta aí da parte da tarde desta quinta-feira. Porém, é claro, é uma informação chata, uma informação que entristece, uma informação que deixa o torcedor vascaíno revoltado. E olha, torcedor, só para finalizar aqui este Acorda Vascão, só para deixar tudo muito bem esclarecido a vocês do que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Domingo o Vasco foi muito prejudicado, né, naquela partida contra o Palmeiras. Foi considerado o maior erro da história do VAR no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu na partida do Vasco da Gama. O Vasco logo após isso, né, em nota aí, deixou bem claro o posicionamento que iria até a CBF fazer uma reclamação formal, foi até a CBF na última terça-feira, porém logo após a ida de Paulo Brax e Lúcio Barbosa até a CBF, logo após essa ida dos dois à Confederação Brasileira do Futebol, a CBF divulgou no papo de arbitragem um posicionamento do Wilson Seneme, mais 2 profissionais de arbitragem aqui do futebol brasileiro. Nesse papo de arbitragem, nesse diálogo aí e explicação daquilo que havia acontecido no último domingo, eles tiram a culpa da arbitragem e validam o gol, ou seja, eles deixam bem claro que para a CBF o gol foi ok, não houve nenhum tipo de erro de arbitragem, o que revoltou ainda mais o Vasco da Gama. Logo após isso, o Vasco, em nota, deixou bem claro que recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender aí essa anulação de fato absurda. E olha, torcedor, logo após, né, essas falas na mesma nota, o Vasco deixa bem claro o seguinte, eu vou ler aqui a vocês, abre aspas, na manhã de hoje, o Vasco, representado pelo CEO Lúcio Barbosa e pelo diretor de futebol Paulo Brax, reiterou em visita à CBF nossa exigência para que o clube tenha árbitros de primeira linha em nossas partidas e que episódios como o de domingo não se repitam. E o que eu tenho para falar aqui a vocês neste Acorda Vascão de quinta-feira é que pesou a palavra. Por que pesou? Porque foi escalado o árbitro para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Bahia. Um árbitro que, sinceramente, eu não lembro de ter alguma polêmica com esse nome nos jogos do Vasco da Gama, que é o Ramon Abate Abel, árbitro de Santa Catarina. Esse árbitro, torcedor, inusitadamente também, no dia 28 de agosto, há 3 dias atrás, ele estava lá nos Emirados Árabes, apitando uma partida do time do Neymar. Ele foi convocado pela confederação, se eu posso falar assim, né, a confederação da Liga Saudita, para apitar a partida entre Al Ahly e Al Ettifaq. Foi a partida do clube do Neymar, do clube do Jorge Jesus, do clube do Michael, contra o Al Ettifaq. Um árbitro hoje que está sendo muito renomado, é um árbitro que apitou aí na Copa do Mundo Sub-20, um árbitro que vem apitando também grandes competições, como alguns campeonatos, torneios sul-americanos, um árbitro que vem ganhando muita referência no meio da arbitragem no contexto geral do futebol brasileiro e futebol sul-americano, e não à toa foi convocado, né, para viajar o mundo para apitar uma partida lá na Arábia Saudita. Esse árbitro estará presente domingo em campo para apitar Vasco da Gama e Bahia. Então, às vezes a gente acha que não vale a pena falar, não vale a pena ir até CBF, vale a pena. A representatividade importa. Foi só Paulo Brax e Lúcio Barbosa irem até a CBF que as coisas já mudaram, que eles pegaram hoje um dos melhores árbitros em atividade no futebol brasileiro e colocaram para apitar uma partida do Vasco da Gama. Diferente com o que vinha acontecendo com o Daronco, com o árbitro do domingo passado, que é o Wilson Pereira Sampaio, que é um árbitro também muito criticado. Então o Vasco vinha de jogos com árbitros contestados no futebol brasileiro. E terá nesse próximo domingo, no mínimo, uma arbitragem que possa dar mais conforto aos atletas que estão dentro de campo e a nós também, torcedores, visto que, volto a repetir, não é um árbitro que eu lembro estar envolvido em polêmicas se tratando de jogos do Vasco da Gama. É ficar de olho no que esteve, é torcer para que se mantenha dessa maneira. Mas enfim,
A gente vai ficar de olho, é claro, né? Um jogo importante, jogo decisivo contra o Bahia. Infelizmente o nosso foco está pouco nessa partida, visto o que vem acontecendo. Mas hoje é quinta, amanhã é sexta, depois é sábado e depois chega o dia do jogo. Domingo é decisão, é jogo de 6 pontos, é jogo que pode ou deixar o Vasco numa situação complicadíssima ou fazer com que o torcedor vascaíno sonhe que o quanto antes poderemos sair dessa zona da degola. A gente fica por aqui, se inscrevam, compartilhem no nosso canal, mais do que nunca o canal do Gigante Vasco precisa de vocês. Não apenas o canal do Gigante Vasco, mas o Vasco da Gama em si. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.